Shalom, shalom, bom dia, que a destra poderosa de Deus esteja estendida para te abençoar nesta manhã. Manhã que você começa aqui no Cantinho de Milagres, você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal para você participar não só dessa oração, mas de todas as orações, tanto às 6 horas da manhã como às 18 horas. São 2 vídeos diariamente para você. E você que sempre está aqui, o teu like faz toda a diferença, faz com que essa oração chegue a muitas outras pessoas. Nós vamos, nesta manhã, ler Eclesiastes capítulo 3. É um capítulo muito especial para mim, porque me sustentou em momentos de grande tristeza, grande dor, grandes perdas. Entender o que aqui está escrito fez toda a diferença no tempo mau, no dia mau. E o que está escrito aqui? No versículo 1 está escrito que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui foi Salomão, recebeu uma revelação de Deus e escreveu de uma forma incrível. Ele disse, tudo tem um propósito debaixo do céu. É isso sim, debaixo do céu. Porque no céu não há um tempo cronos como nós temos. Deus, ele está na eternidade. Ele não está preso a dias, horas, meses, segundos, estações, mas ele que criou o dia, a hora, os meses, o tempo, a marcação de tempo, as estações, os ciclos. Ele que criou o mundo dessa forma, porque ele queria ensinar para a gente. Há tempo de semear e há tempo de colher. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Nós vamos ver este versículo. Mas o que eu quero dizer é que para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Quem vive aqui preso a esse tempo somos nós. E ele está falando, tudo tem o seu tempo, fica tranquilo. Não vai ser sempre de noite, não vai ser sempre inverno. O inverno não dura o tempo todo, ele tem um limite. São 3 meses e acaba o inverno. A noite tem um limite. Quando chega o romper, ninguém pode deter o romper do dia. Assim é quando Deus responde para você. Mas ele, em Eclesiastes capítulo 3, ele fala de uma forma incrível no versículo 4. Olha, há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Ele está falando há tempo de chorar. É um dia com grandes dificuldades. Agora, quando você vai prantear, que é o segundo que ele diz aqui, ele diz que é chorar e prantear. São 2 medidas diferentes de sofrimento. A primeira, chorar, é uma dificuldade que você está vivendo. É um tempo ruim que você está vivendo. Mas quando você pranteia, é um tempo impossível de aguentar. É um tempo muitíssimo difícil. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que era difícil para a sunamita ser estéril e não ter filho. Ela chorava, com certeza, ela chorou muitas vezes, mas no dia em que ela perdeu o filho, este era o dia de prantear. Mas glória a Deus que Deus entrou nas 2 situações. Primeira, Deus a curou da esterilidade, e a segunda, Deus ressuscitou o seu filho. E é isso que ele está falando. A intervenção de Deus na nossa vida mesmo quando o problema é difícil ou quando o problema é impossível. São 2 medidas, não é? Difícil, você ainda consegue de alguma forma resolver, mas impossível não tem como. Mas ele está falando, eu reverto, eu modifico isso. Eu faço o que eu fiz com José. Teve tempo de José chorar, ele chorou quando ele vivia com os pais, com o pai, né, que ele já tinha perdido a mãe. José, quando ele vivia com os irmãos, ele chorou muitas vezes, primeiro porque ele era órfão de mãe, segundo porque os irmãos o menosprezavam, mas chegou o dia de prantear, quando ele foi colocado dentro da cisterna, foi vendido como escravo, mas nas 2 situações houve uma intervenção de Deus, e o que um dia foi pranto, agora era bênção na vida de José.
a ponto dele dizer, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu em bênção. Isso que Deus mostra. O que você está vivendo hoje não determina o que você vai viver amanhã. O que determina o que você vai viver amanhã é a tua vida com Deus, é a tua vida de oração. E ele ainda diz o seguinte, no versículo 7, há tempo de rasgar e há tempo de costurar, há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Eu gosto muito do versículo 7, porque quando ele fala de rasgar, você nasce, e quando você nasce como bebê, você é uma pessoa inteira. Você ainda confia, você se alegra com pequenas coisas quando você é criança, mas tudo isso você vai perdendo, porque vai rasgando, as pessoas vão te frustrando, decepcionando, te machucando, e são pedaços de você que vão rasgando, e daqui a pouco você é uma pessoa irreconhecível, frágil emocionalmente, uma pessoa instável, irritada, e tudo isso são rasgos. Mas que bom que Deus tem uma notícia aqui pra gente. Eu amo deixar pessoas que estão com rupturas, pessoas que estão com rasgos no coração, deixar inteiras. Eu dou um novo coração, eu trabalho nas emoções e deixo essas pessoas inteiras. É dessa forma que eu vi José, ainda já que eu falei de José, eu vi José, que passou por um longo tempo afastado da família. Mas Deus, quando ele se encontrou com os irmãos, a sua primeira reação foi não perdoar. Mas de alguma forma, Deus costurou o coração de José e ele conseguiu, no meio da sua dor, dizer que perdoava os irmãos. Deus restaurou a vida de José, Deus costurou o coração de José. E ele ainda diz aqui que é tempo de calar e é tempo de falar. Quando que é o tempo de calar? O tempo de calar, ainda pegando José, para não ficar indo para muitas pessoas na Bíblia, José, quando Deus contou os sonhos, as visões, era tempo dele calar, não era tempo dele ficar falando para todo mundo. Ele falou e você sabe o que ele colheu. Há tempo de você, quando você recebe uma palavra de Deus, não fique falando com pessoas que não vão celebrar junto com você e que não vão te ajudar. Há tempo de ficar calado, mas depois José chegou o tempo dele falar, chegou o tempo dele ser o segundo homem mais importante do Egito e dele declarar as maravilhas de Deus na vida dele. A vida dele, mesmo ele de boca fechada, ele era um testemunho. Então, é isso que Deus vai fazer. E quando eu vou te aconselhar, quando você estiver passando por um dia muito difícil ou por um momento muito difícil, não fique falando. Só fale com uma ou duas pessoas que vão compartilhar do mesmo nível de fé que você tem. Se não, se cale. E quando chegar o tempo de falar, de testemunhar, aí sim você fale. E aqui ele diz, por último, e no versículo 8, ele diz que há tempo de guerra, mas há tempo de paz. Você sabia que para ter paz é necessário ter guerra? Como assim? Tô falando do mundo, né? Quantas guerras aconteceram, mas depois teve paz. Quantas guerras Davi ele enfrentou, mas depois ele entregou um reinado seguro, expandido e com paz para Salomão. Você tem que guerrear contra a tua carne para você ter paz em Cristo. Você precisa guerrear contra você mesmo, a sua vontade de brigar, de falar alto. Guerreie contra você, diga, eu não vou fazer isso. E sabe qual é a recompensa? Você vai ter paz. É a paz que excede todo o entendimento. Então não importa o tempo que você está vivendo. Há tempo de ficar doente, há tempo de ficar curado. Há tempo de viver momentos de angústia familiar, mas é momento de testemunhar. Deus restaurou a minha família. Viva o tempo de Deus. O mais importante de tudo aqui em Eclesiastes é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Existe um tempo, que é o tempo de Deus para a sua vida. Não fique desorientado com o tempo que a vida conduz, mas se conecte ao coração de Deus e diga, Deus, eu quero remir o tempo. Eu não quero perder tempo com angústia, com tristeza, com preocupação. Eu quero remir o tempo orando, porque nós vamos remir o tempo orando. E eu quero viver o teu tempo de milagres na minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento?
escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E eu quero dizer para você que neste momento, quando você escreve, não é só você exercitar a sua fé, é você deixar registrado para a gente poder orar depois sobre os seus pedidos. Senhor, Deus, nós te amamos acima de tudo e nós declaramos que confiamos que o Senhor está no controle das nossas vidas. As estações, elas terminam e nós sabemos que tudo é um ciclo e chegou o ciclo de milagres na nossa vida. Chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de celebrar. Por isso, antes mesmo de vermos com os nossos olhos, Senhor, tudo que o Senhor vai fazer, nós já te agradecemos. Da mesma forma que o Senhor levantou um cesto vazio e agradeceu ao Pai pela multiplicação, assim também nós agora oferecemos, Senhor, estas orações. Nós levantamos os cestos, Senhor, que estão vazios de bênçãos, mas nós sabemos que o Senhor vai multiplicar e haverá bênção, haverá cura, haverá transformação em nome de Jesus. Nós cremos em Ti e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e deixa o seu like, falando de novo do like, que é tão importante, e também conheça a área de membros, que agora sim foi lançado o curso de Israel. Um curso muito completo, história, geografia, profecias, tudo que você quiser saber sobre Israel está na área de membros. Até daqui a pouquinho, às 18 horas, tem outro vídeo.